Systems today in the world are based on a belief in human rights. But what are human rights? Human rights, just like God and heaven, are just a story that we've invented. They are not an objective reality. They are not some biological fact about Homo sapiens. Take a human being, cut him open, look inside, you will find the heart, the kidneys, neurons, hormones, DNA, but you won't find any rights. The only place you find rights is in the stories that we have invented and spread around over the last few centuries. Esse livro nas minhas mãos deve ser um dos mais elogiados e proporcionalmente mais odiados do planeta. Lançado em 2011 e chegou no Brasil em 2015 e desde então fica pouco tempo nas prateleiras das livrarias. O livro se propõe a contar a história e o futuro da nossa espécie, os Homo sapiens. O Harari vai desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, explorando como o Homo sapiens se tornou a espécie dominante do planeta. Mas por que um livro com uma missão tão nobre consegue ser detestado tanto por religiosos quanto por cientistas? Odeio. Eu sou o Bento e esse é o canal da livraria E o Bento Levou. E você, gosta de Sapiens? Se sim, comenta com esse emoji e se quiser, em seguida explica por que você gosta. Se você não gosta desse livro, comenta esse emoji e em seguida, se quiser, explica por que você não gosta e sugere um livro melhor do que Sapiens sobre o mesmo tema. Nessa brincadeira com emoji dá pra gente fazer uma pesquisa sobre se o livro é mais amado ou se é mais odiado e depois eu prometo que eu posto na comunidade os resultados dessa pesquisa. E o meu primeiro contato com Sapiens foi justamente quando trabalhei no setor de marketing de uma livraria. Eu ficava intrigado como que um livro como Sapiens consegue ir para a sacola do mesmo consumidor de Pai Rico, Pai Pobre, mais esperto que o diabo. Aí observando isso eu decidi fazer um teste, já que a gente estava perto de um feriado pouco badalado. Combo do Dia dos Pais. Sapiens mais Armas da Persuasão por R$ 79,90 e para o meu espanto, antes das 14 horas a gente já tinha acabado o estoque. Eu precisava ler isso, uma obra da ciência que abrange tantos públicos e ainda por cima engorda minha comissão. Olá, eu gosto de dinheiro. Dei uma chance e não me arrependi. Mas com o tempo eu percebi que as pessoas não encaravam o livro com o mesmo entusiasmo que eu. Eu fiz um vídeo sobre 5 livros para mudar a sua forma de ver o mundo e incluir Sapiens. Afinal, Sapiens foi realmente muito importante para mim, elucidou muitas questões, mas eu recebi esses comentários. Sapiens é um livro bobinho, sem condições, cientificismo barato, livro medíocre, nada de novo, chatíssimo. Ao mesmo tempo eu recebi comentários positivos sobre o livro sim. Livrão escabroso, vale cada vírgula. Minha Bíblia, Sapiens 1984, meus livros de cabeceira. E vamos lá, afinal, por que esse livro é tão odiado por tantos leitores? O Harari aborda a história da humanidade de uma forma ampla e simplificada. Mas por que isso seria ruim para leigos? É que para você explicar alguns temas, você precisa sacrificar algumas nuances, algumas complexidades. Isso torna o conteúdo mais acessível, isso ajuda a vender muito mais livros, mas você corre o risco de deixar a gente simples ainda mais mal informada sobre temas muito importantes. Uma breve história do tempo do Hawkins, por exemplo, é um livro que consegue passar um conteúdo bruto de forma bem acessível, só que sem sangrar tanto o paciente. É tipo quando a Globo passa um filme de 2 horas e 20 em 1 hora e 10 minutos, pessoas que amam e admiram aquela história vão sentir que a narrativa foi prejudicada. Então historiadores e antropólogos têm alguma razão em criticar o Harari por apresentar temas tão importantes de forma tão simplista. Antes de eu falar mais um motivo pelo qual as pessoas odeiam Sapiens, lembra que tu gosta de mim e clica em gostei? E se tu nem sabe quem eu sou, dá uma chance pra esse livreiro, se inscreve no canal que eu tenho muitas coisas legais pra mostrar pra você. Aí vem o tópico que dói em muita gente, que é a crítica à religião. They may be very positive stories, very good stories, but they are still just fictional stories that we've invented. Ele não pega leve com todas as crenças, mas o alvo principal dele é o cristianismo. A base para essa crítica é uma velha conhecida. Religiões são construções humanas que servem para unir grandes grupos de pessoas sobre crenças comuns, mas também podem ser usadas para justificar guerras, opressão e desigualdade. Além disso, o Harari coloca as religiões numa categoria dolorosa chamada de mitos. E nessa categoria entra dinheiro, política, governos, tudo são mitos que ajudam a organizar a sociedade, tudo feito para limitar o
pensamento crítico e a inovação. Agora tu imagina o quanto pode ser ofensivo para algumas pessoas ver o seu Deus na mesma categoria de mito do dinheiro. Mas aí que tá, eu sou cristão, mas eu não consigo odiar Sapiens. O Harari diz que a moralidade humana não precisa de religião para existir. E eu concordo, porque se a Bíblia não passa de um livro de bons conselhos, então não tem tanta importância, porque o que não faltou nos últimos 4.000 anos foram livros sobre bons conselhos. Que é uma frase do Lewis, talvez o cristão anglicano mais famoso que já existiu. A própria Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinai todas as coisas e fique com o que é bom. Eu sei que o contexto dessa passagem é sobre profecias, mas o que é Sapiens senão um livro de profecias sobre os caminhos que a humanidade pode trilhar? O Harari se coloca como profeta da ciência, não só nesse livro Sapiens, mas também no seu outro livro polêmico, o Homo Deus. Mas então, por que algumas pessoas escolhem amar Sapiens? Well, I loved this book. Bom, transformar temas complexos de história, antropologia e ciência numa narrativa clara, fácil de entender, é um ponto que não dá pra tirar do cara. Por que será que fazer um combo de Sapiens com Armas da Persuasão converteu tantas vendas na livraria? Porque para as pessoas é tão importante entender a história da humanidade quanto compreender a mente humana. Dá a impressão que tu tá pagando por um livro que vai te poupar de ler e investir muito dinheiro em outras páginas. Claro que isso é um equívoco. O Sapiens deve ser enxergado como uma introdução para todos esses temas. E vamos lá, por que eu coloquei esse livro na lista de livros para mudar a sua forma de ver o mundo? Porque é importante você questionar ideias amplamente aceitas. Será que até hoje você acredita no que o teu pai, a tua mãe te contou quando estava na tua infância? A ciência não tem certeza de nada. Ela é o meio da humanidade mais cético que está aberto sempre para novas possibilidades. Questione o que a TV te ensinou na sua adolescência. Questione o seu senso comum, seu rabino, seu padre, seu pastor. Questionar é a melhor forma de seguir em frente ou fortalecer ainda mais as suas crenças. Isso vindo de um cristão que leu Sapiens e nem por isso virou ateu. E o Harari é a favor do imperialismo, é contra o capitalismo, socialismo e comunismo também. E isso torna o cara difícil de ser tragado por mais da metade da humanidade. Provavelmente algumas coisas vão ser boas pra você, outras não vão servir pra você. Mas como diz o apóstolo Paulo, examinai tudo e aproveitai o que é bom. E nessa obra tem muita coisa para ser aproveitada, que é o mesmo questionamento que a gente faz sobre livros de autoajuda. São livros só para enriquecer o autor ou tem algum proveito para o leitor também? É sobre isso que eu falo nesse vídeo. Se você quiser agregar mais uma coisa nessa conversa, pode comentar aqui. Se você acha que eu falei alguma besteira, também pode comentar aqui. Clique em gostei, se inscreve no canal. É só um botão que tu aperta que é importantíssimo para a literatura. Você é meu tipo favorito de pessoa, um leitor. Tamo junto.